Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão a você que vai junto com a gente em mais este programa. No programa de hoje, a gente recebe Toninho Serdulo, que está aqui na programação da Rádio Boa Nova, junto com o Nando Garcia, e ele que tem todo um trabalho aí, né? Junto à doutrina espírita, trazendo suas músicas, trazendo todo o seu trabalho, todo o seu conteúdo. E a gente vai falar de um tema que é muito propício para esse momento: como começar bem esse ano que se aproxima, como começar bem 2024. Toninho Serdulo, gratidão, gratidão, gratidão por estar junto com a gente mais uma vez, Toninho. Damião querido, é um prazer estar com você e com os rádio ouvintes, com os telespectadores da Boa Nova e da Rádio Boa Nova. Do Mundo Maior. Grato pelo convite, esse tema é muito interessante, a gente tem algumas coisas a falar, né? E vamos discorrendo aí sobre esse tema. Eu vou começar já falando, Damião, né? Você falou que eu podia falar, né? Eu acho que para a gente começar o ano bem, de 2024, a gente tem que viver o dia bem, hoje, a partir de hoje. Eu percebo que muitas vezes a gente fica com expectativas, né? Eu percebo as pessoas fazendo o seguinte, não vejo a hora de chegar ao fim de semana. E nessa expectativa de chegar ao fim de semana, as pessoas vão perdendo os dias da semana. Não vejo a hora de chegar o feriado. E nessa expectativa de chegar ao feriado, as pessoas perdem as semanas. Não vejo a hora de chegar ao final do ano, porque passando o ano, acho que tudo vai mudar. E as pessoas perdem meses, dias, horas importantes de suas vidas. Só deixando claro que toda passagem de ano, existe um magnetismo que envolve as pessoas, porque todo mundo tem uma certa expectativa. As pessoas pensam, e quando as pessoas pensam e sentem, as pessoas emitem ondas eletromagnéticas, que de alguma maneira se associam a ondas semelhantes, né? Mas lembrando que a passagem de ano é a transformação, a mudança de um número, e que a gente vive a cada dia a nossa transformação, a partir de plantar novas sementes. É por aí, né, o Damião, que a gente vai seguir ou não? O que você acha? Olha, é bem por aí, né? Bem essa ideia. Você já foi tocando, eu falei, não, vamos tocar mesmo, que essa é a ideia, porque aí muitos que estão nos acompanhando, né, Toninho, sempre vem aquele grande desafio do ser humano, né, de como enfrentar os perrengues, os desafios, e aí às vezes fica toda essa dúvida de falar, peraí, está começando um ano novo, está começando um novo momento, mas como enfrentar tudo isso? Então, vamos ouvir Toninho Serdulo falando com a gente. Vai você, Toninho. Então, a gente aprende a enfrentar os chamados problemas, que a gente coloca um outro nome, né, Damião? Que não são problemas, são desafios. De que maneira? Vivendo um dia de cada vez. Tem uma passagem onde Jesus, acho que é Mateus 34, se não me engano, onde Jesus fala assim, não se preocupe com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Jesus fala essa palavra mal porque a gente se fixa muito no mal, a gente sempre tem um viés do mal muito, muito presente em nossas vidas. Mas olha só, Damião, se a gente viver bem hoje, e esse viver bem hoje tem a ver com uma palavra que você repetiu várias vezes no começo, que é a palavra gratidão. A gratidão não é uma gratidão, essa gratidão formal que a gente recebe no WhatsApp. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, que é da boca para fora, mas a gratidão sentida, introjetada aqui dentro de mim, ela passa pelos meus sentimentos, pela minha sensibilidade, como diz o programa, né, Damião? E olha só, essa gratidão verdadeira, ela produz uma substância, por exemplo, dopamina. A dopamina é uma substância que traz prazer para a gente, que dá vontade de viver. Quando você tem essa produção de dopamina, você enfrenta os seus desafios de outra maneira. Enfrentar como esses desafios? Gerenciando esses desafios de outra maneira. Eu sempre fico pensando assim, quando acontece algo na minha vida, eu percebo que, às vezes, eu não consigo lidar tão bem com essa situação como outras pessoas. Aquelas pessoas talvez já passaram por situações parecidas comigo, e eu gosto sempre de ver como é que essa pessoa fez para lidar com isso.
É claro que nós somos seres únicos, com capacidades e conhecimentos que se transformam em sabedoria a partir do momento que você coloca em prática, né? Mas a gente vai aprendendo o que? A gerenciar essas dificuldades de outra maneira. E aí eu penso assim, tudo que vem na minha vida é para minha evolução. E não vou ser hipócrita, Damião e ouvintes. Às vezes não é fácil, a coisa é difícil. A gente chora, eu falo assim, chorar não é errado. O que a gente não deve ser é um chorão. Essas dificuldades vêm e através dos meus conhecimentos, que pouco a pouco vão se transformando em sabedoria, eu vou conseguindo gerenciar esses problemas de uma maneira o quê? A tirar proveito delas, a ficar com esses desafios que me fortalecem cada vez mais. O nosso querido Emmanuel disse certa vez que nós estamos aqui no planeta para criar fibras espirituais. Ora, se eu quero criar massa muscular, quem não está ouvindo, eu estou aqui apertando o meu braço, né? Eu pego um peso lá na academia e faço exercício. Esse exercício me faz ter fibras musculares. Se eu pegar 1 quilo de alguma coisa, de um peso, por exemplo, dá um certo tônus. Se eu pegar 2, é diferente. Olha, quanto maior o desafio, quanto a gente vai aprendendo a lidar com esse desafio, com gratidão, sabendo que esse desafio vai me fortalecer, eu fico empoderado de uma força. E esse poder se constitui numa força que eu vou levar para todos os dias, a partir do ano que vem, inclusive. Né? Vencer desafios, lidar com desafios, é lidar com gratidão e usando essa capacidade que a gente tem de resiliência, né? De empoderamento, de aprendizado que todos os desafios nos trazem. Por aí, Daniel. Olha, é bacana, a gente podia, e aí eu fui adotando aqui para a gente ampliar, porque a hora que você está falando desse gerenciar os desafios, é aquilo que você está dizendo, nada muito fácil, mas importante, porque é o que você está dizendo, é para a nossa evolução. Então, eu acho que esse é um grande caminho, né, que a gente tem, de pegar, e aí eu acho que é muito bom, né, que a gente possa estar anotando tudo isso, né, para esse empoderamento que você estava falando agora. Vamos ampliar um pouco mais tudo isso, porque aí você falou desse gerenciar os desafios, falou da nossa evolução, aí você começou a falar desse empoderamento, falei, nossa, que 10, né? Que é exatamente aquilo que, com tudo aquilo que estamos aí vivenciando nesse 2023, toda essa expectativa, né? De que a luz, o sol vai brilhar nesse 2024, né? Isso, Damião. E a gente se baseia no quê nesse empoderamento e nessa capacidade de lidar com os nossos desafios? A gente fala, nosso mestre, grande mestre é Jesus. Jesus disse o quê? Que uma folha não cai de uma árvore sem que Deus saiba e que exista um motivo para o nosso crescimento. Então, ó, tudo que acontece em minha vida é devido a um motivo. Existe uma causa e uma justiça nisso, né? Eu sempre falo que Deus ele está sempre equilibrado na balança entre amor e justiça. Deus ama, mas ele é justo. Então, tudo que acontece em minha vida é uma forma de Deus lidar com as minhas fragilidades, de me dar oportunidade, de lidar com as minhas fragilidades e me tornar mais forte. Quando eu tomo posse, quando eu acredito nisso, quando eu tenho fé nisso, isso me faz muito mais forte. Esse empoderamento, isso me dá poder. Mas vamos pensar um pouquinho, né, Damião? Eu lembrei agora de uma passagem que está lá no Evangelho. É uma passagem, se não me engano, é a segunda epístola universal de Pedro. Ó. Segunda epístola universal de Pedro. Lá o Pedro fala o seguinte, que eu falei de fé, né? Pedro fala o seguinte, quem tem fé, é muito importante ter fé em Jesus, ter fé em Deus. Mas Pedro, há mais de 2000 anos, falou o seguinte, ó, a gente tem que agregar à nossa fé a nossa virtude, ou seja, o nosso esforço. E agregar a esse esforço a ciência. Olha, ele falou isso há 2000 anos. E ele vai falando sobre fraternidade, caridade, mas vamos pegar esses 3 pontos principalmente. Vamos pegar um exemplo. Eu quero começar o ano de 2024 com mais saúde. Quero emagrecer, por exemplo. Vamos lá, vai. É claro que é importante eu ter fé. Mas adianta eu ficar rezando, oh meu Deus, me ajuda a emagrecer? Importante, né? É importante. Mas só isso?
Tenho que agregar a minha virtude. Minha virtude, o que é a minha virtude? É fazer atividade física. É controlar a alimentação. Opa, isso depende do quê? De mim, do meu esforço, da minha virtude. E agregar a ciência. Desde que eu tenha condição, eu vou procurar o quê? Um personal trainer para fazer a minha atividade física. Ciência. Se eu quero, por exemplo, controlar a minha alimentação, vou contratar um nutricionista. Então, olha só, você quer ter um ano novo? Olha, tenha fé nas coisas, mas vai atrás delas, com virtude e consciência. Ah, eu quero um emprego melhor. Meu Deus, me arrume um emprego melhor. Não adianta. Tem que melhorar o currículo. Tem que mandar esse currículo para os lugares certos. Se você não está conseguindo, procura fazer um curso técnico. Para quê? Para agregar a sua virtude à ciência, o seu conhecimento. Então, o ano que vem, por exemplo, eu tenho muito respeito, viu, Damião e ouvintes, por essas pessoas que fazem isso. Na passagem de ano, muita gente tem aquele hábito de pular 7 ondinhas. Bacana. Você tem fé nisso? Tenha fé. Mas agregue à sua fé a virtude e a ciência. Ah, o pessoal gosta de chupar uva e jogar o caroço por cima do ombro, né? Tem o pessoal que usa a roupa. Coloca uma roupa íntima, branca ou vermelha, para conquistar um amor, né? Como é que a gente vai conquistar esse amor? É usando uma roupa íntima diferente? Não. É você talvez sendo mais flexível, é você vendo o bem no outro, né? É você, de alguma maneira, abrir o seu coração para as pessoas e deixar que as pessoas abram o coração delas para que haja troca de energia, né? Então, tem gente que gosta de comer lentilha. Lentilha é bom? Eu gosto muito. Mas será que é isso que vai preparar um ano novo para a gente? Tudo bem, faz isso. Mas lembra do Pedro falando, ó, agregue a sua fé, a sua virtude e a ciência. Isso é um bom toque para a gente entrar no ano com mais força, com mais sabedoria, com mais poder. Certo, Damião? Opa! E aí, é o que você estava começando, achei muito bacana, né? Que aí você foi trazendo essa linha, né, de meta, de organizar aí, manter uma saúde, hábitos saudáveis. E aí, né, a hora que a gente para e vai lembrando desses hábitos, a partir desse momento de hábitos saudáveis, a gente tem que estar refletindo sobre o que passamos, né? E de que maneira podemos fazer ainda melhor, né? Porque eu acho que é um pouco isso, né? A gente não pode estar negando o que estamos vivendo e o nosso passado, não é isso, Toninho? Damião, isso que você está falando, acho que é tão importante, e deixa a gente falar sobre uma coisa, que é a questão, assim, das crenças, né? Muitas vezes nós temos crenças, aconteceu alguma coisa na minha vida, eu fico sempre esperando que aquilo vai acontecer. Isso se tornam crenças limitantes, elas são frustradoras. Eu sempre falo assim, se eu estou andando de carro, eu olho para o passado pelo retrovisor. Eu não vou ficar olhando para o passado, olhando para trás, senão eu vou bater o carro. Eu olho para frente, para ver o que vai acontecendo, olho para o retrovisor e vejo o que aconteceu no passado. Opa, o que isso pode me ensinar? O que aconteceu no passado? Aquele fato, aquela coisa que me fez cair, por exemplo. O que eu posso fazer diferente daqui para frente? Então, a gente toma cuidado com essas crenças, né? E como você bem falou, eu fico pensando assim, deixar de ver o que está acontecendo comigo agora seria um absurdo. Porque as coisas que estão acontecendo comigo agora, a maior parte são frutos do que aconteceu ontem. Vou dar um exemplo aqui, né? Se eu bebi demais ontem, enchi a cara, acordei com dor de cabeça. Opa, qual o motivo disso? Ah, bebi demais. Então, o que aconteceu, o que está acontecendo hoje é fruto de alguma coisa que eu fiz no passado. Vou melhorar? Vou melhorar. Ah, mas não só isso, eu estou passando por um problema, uma gastrite nervosa, muito acentuada. Estou sofrendo muito com essa gastrite. Devido ao quê? Normalmente a gastrite nervosa é porque eu sou nervoso. Ainda estou nervoso. Então, isso, normalmente, esse nervoso é devido à minha impaciência, à minha intolerância, à minha falta de paciência. E, normalmente, quando eu não tenho paciência com as pessoas, normalmente, é interessante porque é um viés bem psicológico. Se eu não tenho paciência com o outro, é porque eu me julgo melhor. Opa, se eu me julgo melhor e não tenho paciência com o outro, eu não percebo as minhas fragilidades. Se eu não percebo as minhas fragilidades, eu tenho uma pretensão de ser melhor que o outro.
E aí entra no caminho do quê? Do orgulho. Muitas vezes, né, eu não tenho paciência porque o meu orgulho não me deixa ver a minha fragilidade, o quanto que eu sou lento. Vamos pegar um exemplo bem legal, bem prático, né, para a gente aproveitar. Vamos supor que eu vou usar o meu amigo Damião aqui. Eu falo assim, o Damião, ele tem preguiça de estudar. Tem preguiça de estudar. E eu falo, pô, o Damião é um preguiçoso. E eu sou preguiçoso também? Puxa vida, eu não tenho preguiça de fazer atividade física. Eu tenho preguiça do quê? De sair para passear, de sair para ir num parque, de fazer atividade física, como eu falei, né? Olha só, a gente percebe o erro do outro e não vê o nosso erro. Erro não, essa palavra erro é muito grosseira, é muito pesada. Né? Eu acho que nós não temos imperfeições e nem defeitos, nós temos fragilidades. Eu não vejo a minha fragilidade. E quando eu não vejo a minha fragilidade, eu não olho para ela, eu não me transformo. Eu estou sempre empurrando a minha fragilidade embaixo do tapete. Mas como o Damião bem disse, é importante a gente ver o que está acontecendo hoje. Sabe, Damião, que eu aprendi há um tempo atrás um movimento bem legal, que é assim, ó, é importante ter os pés no chão, os olhos no caminho e a mente nas estrelas. Para quem não está vendo a gente, eu faço o seguinte, quando eu falo, eu fico de pé, né? Eu falei, é importante ter os pés no chão. Eu olho para o chão e vejo o que está acontecendo na minha vida e o que eu tenho no momento. Ó, os olhos no caminho, eu vou levantando a cabeça. E vou vendo o caminho que eu tenho que traçar para chegar onde eu quero. E a mente nas estrelas. Eu olho lá para o céu. Ó, eu vou fazer um movimento de baixo para cima. É importante ter os pés no chão, os olhos no caminho e a mente nas estrelas, ou seja, nos meus sonhos. O que eu tenho agora? O que eu tenho agora é isso. O que eu preciso fazer para chegar onde eu quero? Opa, o caminho é esse. Aí eu vou agregar, como eu falei, a fé, a virtude e a ciência. Mas, se eu não olhar para o que eu tenho agora, eu não tenho ponto de partida. Eu não tenho aquilo que eu falei, assim, de vontade, nem determinação de vencer algumas crenças. Que eu falo, eu estou sempre aqui. Ou seja, a vida, em vez de virar um filme, vira uma fotografia. Vira aquela coisa cristalizada do passado, onde eu não acredito, onde eu não tenho a fé de seguir em frente. Acho que essa coisa que você falou é muito importante, olhar para o hoje e ver assim, o que eu tenho hoje? E por que está acontecendo isso hoje? Porque eu fiz isso no passado. E como é que eu posso transformar isso? Me empoderando dessa capacidade de transformação. E aí vem esse processo todo, né, Damião? Olha, é muito bacana isso, né, Toninho? E aí, como é que a gente vai, como é que ele que está nos acompanhando, vamos falar um pouco disso que você estava trazendo, desse exercício, né, de você estar, sabe, de acompanhar, né, de estar se... Olha, aquilo, começar de olhar para os pés, olhar para o caminho, olhar depois para o caminho que temos para seguir, e aí a gente se percebe um pouco da importância, né, de sermos realistas, né, nesse processo todo, né? E aí fica muito isso, né? Quando a gente para e vai pensando nesse lado realista, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desses momentos, né? Porque essas buscas existem. Acho que o caminho é colocar metas aí e uma forma de buscar esses sonhos. Porque para muita gente é aquilo, eu queria fazer um curso de línguas, fazer algum curso, mas como? Aí parece impossível. Pô, mas existem cursos que são oferecidos de forma grátis, de forma gratuita. Então, buscar, né, algo a mais que não está acontecendo, né, para que isso seja possível, ou seja, ir atrás, né, Toninho? Sim, Damião. Você vê assim, olha, quando eu falo assim, é importante ter os pés no chão. Os pés no chão traz a ideia de humildade. A palavra humildade vem de humus, que é pé no chão. Eu tenho o pé no chão. Eu quero fazer um curso, eu quero aprender a tocar violão. Às vezes eu vou nas palestras e pergunto assim, quem gostaria de ter aprendido violão e não aprendeu? Né? Por quê? Porque eu não tinha instrumento. Por quê? Porque eu não tinha tempo. Né? Eu lembro do meu mestre, o meu querido mestre José Augusto da Silva, eu lembro uma época que ele morava numa casa que era cômodo de cozinha e banheiro. E ele acordava 2 horas da madrugada para estudar baixinho no banheiro. É claro que ele foi
uma pessoa especial, espetacular, mas todos nós somos especiais. Quando a gente fala assim, humus, ter o pé no chão, é saber o que eu tenho nesse momento. Damião falou assim, ó, quero aprender, eu falei, aprender violão. Então, o que eu preciso? Bom, eu preciso ter um tempo, vou me organizar, o tempo eu consigo dessa maneira, preciso comprar o violão. O que eu preciso para comprar o violão? Puxa, vou não sei o quê. Olha, tem gente, Damião, posso falar uma coisa? Quando você quer uma coisa, às vezes você faz uma coisa, esses dias uma menina estava falando assim que ela queria, eu não lembro nem o que era, ela fez uma rifa. Ela fez uma rifa, deu uma parte da rifa, né, que as pessoas ganhavam num prêmio, e o resto ela comprou o que ela queria. Você fala assim, mas é uma maneira de fazer isso. Uma rifa, por exemplo, né? Mas essa coisa da realidade é saber o que eu tenho. É verdade, é ter humildade, ó, o que eu tenho agora. Eu quero trabalhar com alguma coisa. Eu já sei fazer isso? Eu tenho capacidade para isso? O que eu preciso transformar na minha vida para eu conseguir esse objetivo? Pés no chão, humildade. Aí eu vou planejando todo esse processo. Porque, assim, se você não souber da sua realidade, você sai tropeçando. Sabe a pessoa que fala assim, eu quero... vamos supor, eu vou dar aula de violão. Quantos alunos eu tenho? Por exemplo, tenho 2, 3. Aí vou alugar um espaço para dar aula de violão. Já faço um compromisso, preciso de um fiador, né? Para fazer esse espaço. Eu tenho alunos, eu fiz uma boa divulgação, eu já tenho esse know-how para fazer isso, né? Eu estou atualizado nesse processo, né? Você entende? Eu aluguei uma casa, olha só, dou um tropeção, não tenho aluno, não fiz propaganda, não sei como é que está o mercado, nada. É o quê? Para fazer isso, você tem que ter uma realidade, saber como é que está o mercado. As pessoas têm estudado violão? Hoje em dia, existem programas, né, que as pessoas fazem online, como o nosso amigo Damião falou. Tem programas gratuitos, tem aula de tudo. Então, é realidade? É isso que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? É pensar, é ter os olhos no caminho. E chegar nas estrelas. De repente, eu não vou alugar uma sala. Eu vou fazer um processo online. Vou pegar a experiência de outras pessoas. Vou usar da sabedoria de outras pessoas para fazer isso. Mas é muito importante estar com os pés no chão. E isso é o quê? É ter essa realidade. Essa realidade que pode ser o quê? Essa realidade é o momento. O humus, o pé no chão. Que pode ser transformada? Sem dúvida nenhuma. Com transformação e outra palavra linda, que eu acho, que é a superação. Superação. Eu vou superar esse meu momento, me transformando, usando o quê? Conhecimento. E mais que conhecimento, insisto nisso sempre. Sabedoria. Por que a diferença de conhecimento e sabedoria? O conhecimento, eu sempre comparo a uma fórmula de bolo. Né, Damião? É assim, ó, eu tenho a receita do bolo. Mas eu só sei fazer o bolo quando eu faço o bolo. Aí vira sabedoria. Nós temos grandes conhecimentos, mas ainda falta a sabedoria, que é colocar em prática. Colocar em prática é muito importante, com certeza, Damião. Aí, acho que esse é o todo, que tanto, né, colocar em prática tudo isso, né, porque é exatamente isso, e é lindo o caminho, o que ele foi passando para a gente, né, olhar o chão, olhar o caminho, para que a gente possa olhar as estrelas. E acho que é tudo no seu tempo, né? É o que o Toninho estava dizendo exatamente agora, é colocar em ação. Então, se de repente você para e fala, pera, como começar? É olhando o chão, é olhando ali onde você está pisando, olhar o seu momento, esse momento que estamos vivendo, para depois você poder estar observando o caminho, para depois você poder estar olhando as estrelas. É cada coisa no seu tempo, e ter esse aceitar esse tempo, né, Toninho? Para poder você exercitar isso. E isso é lindo e é proveitoso, né? É aproveitar desses momentos, Toninho Ciardulo. Ô, Damião, é isso que você está falando, que nós estamos comentando, é muitíssimo importante. Porque assim, ó, vamos lembrar o exemplo que eu dei de eu emagrecer. Se eu nego que eu estou gordo, eu não olho para isso. Se eu não olhar para isso, por incrível que eu pense, é como se o gordo não existisse. Isso é filosófico, mas é importante. Se o gordo não existe, como é que eu vou fazer alguma coisa? Percebe ou não? Eu tenho que olhar para isso e aceitar. O Damião falou uma palavra mágica, aceitar. Você sabe que eu tenho muita amizade com a Delmar, a gente faz uns trabalhos juntos. A Delmar tem uma coisa bacana que ela chama dos 4 As. Eu acho que esses 4 As entram agora nesse momento
o Damião, aproveitando os exemplos da Delmar. Os 4 A's são o seguinte, ó. Eu olho para mim e me dou atenção. Aliás, muitas vezes a gente quer que as pessoas deem atenção para a gente, mas a gente mesmo não se dá atenção. Eu não olho para mim, para as minhas fragilidades. Segundo, é me apreciar. É outro A, ó. Atenção, apreciação. Eu me aprecio no que eu tenho, que ainda não é muito bom, e sem hipocrisia no que é bom. Eu vejo, ó, eu já sou uma pessoa que tenho a perseverança. O que eu preciso é de um start. Eu preciso começar. Ó, apreciação. O que eu tenho é o quê? Ah, eu tenho uma velha crença que fala assim, eu não vou conseguir. Opa, me apreciei das 2 maneiras. Quando você aprecia um doce, por exemplo, você fala assim, ó, ele é bom. Ah, mas a textura não é muito boa. Você vê dos 2 sentidos, ó. Atenção, apreciação. Terceiro, a aceitação. Eu me aceito. Ó, eu sei que eu estou acima do peso. Mas isso não é aceitação com acomodação. É aceitação com transformação. Eu aceito que estou, eu quero mudar. E a quarta, que é o mais importante talvez. Depois que você se dá atenção, você se aprecia e você se aceita, você se ama. Porque assim, ó, eu, do jeito que eu estou, eu me amo desse jeito. Eu gosto de mim desse jeito. E por gostar de mim desse jeito, eu quero, inclusive, me transformar. Mas eu tenho que me aceitar nesse processo. E se eu não me amo, é aquelas pessoas que não se aceitam, não se dão atenção, não se apreciam, não começam a ver, nem ver as coisas boas que tem, só vê a má qualidade. Se eu falar assim, eu não gosto do meu cabelo, e quero que as pessoas gostem, eu não aceito o meu cabelo. Eu não aceito o jeito, tá bom, vou cortar de um jeito diferente, não sei o quê, mas eu aceito o meu cabelo assim, eu me amo desse jeito. Porque se você não se ama, você não produz uma série de substâncias dentro de você para você se fortalecer na sua trajetória. Eu acho que é bacana. Então, o Damião falou uma palavra ali, eu aproveitei as outras 3, viu, Damião, que é a questão de se aceitar. Se aceitar não é se acomodar. Eu aceito que eu estou ainda assim. Eu ainda, palavra mágica, eu ainda estou assim. Mas não precisa ser assim. E é o quê? É um dia de cada vez. Porque quando a gente quer fazer uma coisa de uma vez só, isso não é aceitação. Você quer mudar. Eu lembro de uma época que eu comecei a perceber fragilidades, muitas que eu tenho ainda, estou ainda, quer dizer, e percebi, quero mudar do dia para a noite. Percebia o quanto egoísta ainda era assim. Quero mudar do dia para a noite. Não, eu não estava me aceitando, eu queria dar um salto. Isso não existe. É um pouco de cada vez, né, Damião? É se aceitar e passo a passo, dia a dia, e fazer essa transmutação, que é essa evolução. Bonito isso, né, Dona? Não, é lindo, porque, na verdade, às vezes as pessoas têm esse hábito, né? Vira o ano, e o ano vira. É assim, a gente olha para trás um pouquinho, né, Cerdudo? E fala, poxa vida, parece que foi ontem, né? Estávamos aí começando 2023, já está terminando 2024, começando. E essas possibilidades, a vida vai nos oferecendo a todo instante várias oportunidades. Aquilo que a gente começa muito, né, senhor Duno? São presentes, né? A cada dia a gente ganha 24 horas de presentes, né? E aí a vida nos oferece tantas e tantas oportunidades. E aí aquilo faz parte, né? Eu lembro muitas vezes, tantas vezes, conversando com a Tatiana Benítez, ela estava falando, a vida é isso, né? Aqueles exames de cardiologia, ela é altos e baixos, altos e baixos. E é isso que faz com que a vida seja linda e maravilhosa. Não dá para a gente querer, sabe? Eu quero estar nessa vida de forma ali, né? Linear. Não, ela tem altos e baixos o tempo todo, Ciardulo. Damião, a gente tem umas coisas, a gente não é bom a gente ficar falando das nossas experiências. Eu lembro de um sonho que eu tive há muitos anos atrás, e no sonho um amigo espiritual me falava que a vida é assim, ó. E ele falava interessante, a vida é que nem um circo. Porque assim, ó, há altos e baixos. Você vê que quando você vai no circo, tem uma hora que você tem lá os palhaços, aquela coisa que você fica assim, você dá risada, né? Você tá no topo. Mas tem uma hora que tem aqueles malabaristas, eu lembro que tinha um pessoal que ficava assim, se equilibrando em coisas redondas, era um em cima do outro. Meu Deus, aquilo me dava uma aflição. Eu ficava torcendo para o cara não cair. Sabe quando você fica? Eram esses altos e baixos, esse vai e vem. E eu acho o seguinte, quando você vai lá em cima, né, é como se fosse
um momento de catarse, onde você está usando o máximo de conhecimento, transformando em sabedoria. Vai lá embaixo, é para você pegar impulso e subir de novo. Com novos conhecimentos e transformando em sabedoria. Mas eu lembrei do aquele psicanalista, o Gaiarsa. Eu não sei se você lembra do Gaiarsa, quem não conhece, pesquisa um pouquinho. Ele falava uma coisa maravilhosa em cima disso. Ele fala assim, ó, não dá para ser equilibrado. O que dá para ser é um bom equilibrista. Olha só, equilibrado é a pessoa que está sempre certinha. O que dá para ser é um bom equilibrista. Por quê? Porque a vida vai fazer isso com a gente. Vai para um lado, vai para o outro. A gente vai no que a gente chama de polaridade, vai para um lado, vai para o outro. E a gente vai aprendendo, nesse meio termo, a entrar num certo equilíbrio, mas não ser sempre equilibrado. Aliás, só um exemplo só. Quando você pega um rio, quando eu vou para as polaridades, tem acontecido muito isso ultimamente, né? As polaridades, em termos políticos, em termos de ciência, uma série de coisas. Quando você vai para a polaridade, é como se fosse a margem do rio. As duas margens do rio. Um está do lado, outro está do outro. Se você perceber, a margem do rio não caminha. A margem do rio não anda. Agora, se eu estiver no rio, eu estou aprendendo a nadar. Às vezes eu vou mais para um lado, vou mais para o outro, e vou aprendendo, mas eu estou em movimento. Quando eu estou paralisado nas polaridades, eu não vou. Vamos pensar em polaridade? No tema assim, medo. Quando eu tenho medo de caminhar, quando eu tenho medo de tentar uma coisa nova, eu estou numa polaridade. Quando eu estou na outra polaridade, que eu falo assim, tudo bem, o que vier é lucro também, sabe a euforia? Que eu não me preocupo com nada, eu vou levar tombos muito grandes. Então, olha só, cuidado com essas polaridades. Nem o céu, nem o inferno, nem 8, nem 80. Vamos pensar aqui no meio, ó. Opa, cuidados, mas destemor, caminhada, né? E você falou de uma outra coisa bacana. Eu queria que as pessoas guardassem essa ideia, viu, do Gaiarsa. Não dá para ser equilibrado. O importante é ser um bom equilibrista. E estar no rio. Porque na polaridade aí é temerário. Não ter medo de nada ou ter medo de tudo. Você não caminha. Mas uma coisa interessante é essa coisa do presente, de estar no presente, né? O Damião uma hora falou assim que é tão importante o presente. E muitas pessoas falam assim, parece que o tempo está passando mais rápido. Existem algumas ideias, né, que falam que o eixo da Terra está alterado. Tudo bem, tem uma diferença, o magnetismo, isso tem isso, mas tem uma questão, o Damião e ouvintes, que muitas vezes a gente não está no presente. A gente está no passado, muitas pessoas fazem depressão, ou está muito preocupado com o futuro, gerando transtorno de ansiedade. Se você está no presente, você está vivendo o presente. Você está se empoderando do presente. Vamos pegar um exemplo. Eu vou tomar um café. Aí eu vou tomar um café, eu saboreio o café. Eu saboreio o aroma, eu saboreio o perfume do café, né? O sabor dele, a textura, tudo. Aí a pessoa me falou assim, estava bom o café? Estava ótimo. Agora, se eu não estou no presente, eu tomo esse café como se nem tivesse percebido. Estava bom o café? Estava. Então, você estar no presente é estar presente com as pessoas, né? Abraçar as pessoas, abraça. Sente o abraço da pessoa. Vai comer uma fruta, sente aquele líquido, sente aquele sabor. Esteja no dia de hoje. O dia de hoje é um presente, né? A gente pode viver bem esse hoje e planejar coisas para frente, mas sem ansiedade. Tem uma ansiedade que é normal. Eu fiz um concurso, estou ansioso para saber o resultado. Tudo bem. Agora, se isso me dá sudorese, se me dá diarreia, se me dá palpitação, opa, perigoso, né? Eu estou vivendo no futuro. Essa ansiedade normal do dia a dia é normal, faz parte do ser humano, né? Agora, cuidado, né? Não dá para você transformar isso num transtorno de ansiedade, que é outra coisa. Você para de viver o presente. Isso aí, Daniel. E é interessante, a hora que você está falando dessa ansiedade, a gente vai para uma outra polaridade que é a procrastinação. Aí, ouvinte parar, o que é procrastinação? Procrastinação é se deixar para depois. Aquilo que deve ser feito e aquilo que o Toninho estava dizendo hoje, agora. Exemplo, você precisa entregar você trabalha numa empresa, tem que entregar um relatório de trabalho ou tem que entregar um trabalho de escola. Você já tem todas as informações que precisa para realizar a tarefa. Aí, por desânimo, deixa para depois. E aí a pessoa está
procrastinando, Toninho Ciardulo? Essa palavra procrastinar é tão importante, porque é uma das coisas que a gente acho que mais faz na vida, né? Você fala assim, não é o momento ideal. Agora não é o momento bom. Hoje está calor. Eu não consigo. E vai procrastinando. E a gente arruma o quê? A gente arruma motivos. É impressionante como a gente arruma motivos que parecem ser válidos, né? Hoje eu não vou fazer atividade porque está frio. Hoje eu não vou mandar o relatório porque acho que eu vou terminar e fazer uma coisa. Não, então faz agora, diferente, né? Essa questão de procrastinar é importante, né? Você sabe, Damião, que a gente sempre lembra, nós estamos numa rádio espírita que fala de Jesus, a gente lembra de Jesus. Naquela passagem onde chegaram para Jesus e falou assim, aquela mulher adúltera, né? E falou assim, atire a primeira... Ele falou assim, elas iam apedrejar a mulher, e ele falou assim, atire a primeira pedra aquele que estivesse sem pecado. E eles foram embora. E a mulher ficou ali e Jesus falou assim para ela, onde estão os teus condenadores? E a mulher falou assim, eles foram embora. Aí ele falou assim, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Olha que interessante. Ele está falando assim, mude. Mude sem procrastinar. A ideia é essa, em todos os sentidos. E olha só que bacana, é legal isso também, para a gente puxar assim, ó. Ele estava condenando o pecado, não a pecadora, porque ele falou assim, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Vá e mude, quer dizer assim, vá e mude, sem procrastinar. Porque é isso, Damião. A gente é craque em ver assim, fulano está procrastinando. Por que fulano não vai para frente nisso? Por que fulano está procrastinando? E eu? Como é que eu estou fazendo? Olha, não adianta condenar a pessoa, condenar a atitude. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha transformação sem procrastinar. Exatamente o que o Daniel matou, é a polaridade. Sem ansiedade, mas também sem procrastinar. Vamos fazer o nosso trabalho de hoje. Aliás, a cada dia basta o seu trabalho. Vamos fazer o de hoje. Com muita qualidade, com muito amor, né? Fazer tudo com amor, né, Daniel? Com muita gratidão pela oportunidade de fazer as coisas também. E são oportunidades da gente ajudar o mundo e o nosso desenvolvimento. Aí você tocou, né? Você já tinha falado do amor, naqueles 4 As da Delmar, e você trouxe agora de novo o amor, o quanto é importante, né? Exercitar. E aí as pessoas também confundem muito, né? Falando do amor, está falando do amor é falar do amor universal. Vamos falar desse amor universal, Toninho Ciardulo. Vamos sim. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aí é tão bacana que é assim. Vamos pegar um exemplo da obra do Chico, André Luiz. Nosso Lar. Quem não assistiu o filme, não leu o livro, por favor, né? Assistir. Esse livro é básico, né? O André Luiz desencarnou, eu desencarnar, ele vai lá para o Nosso Lar, depois de algum tempo na região umbralina, né? Para quem não leu, procura ler para saber. E aí ele está ansioso para voltar e reencontrar a mulher dele e as filhas, os filhos. Depois de um bom tempo, ele preparado já, depois de melhorar os seus aspectos de ansiedade, inclusive, né? Ele volta e descobre que a mulher dele está casada com outro homem. E ali ele fica possesso, ele fica doente. E aí, de repente, ele quase que volta para uma região umbralina, devido às suas emoções inferiores. Mas ali ele reflete, pensa assim, não, aquele homem ali é importante para a esposa dele. E ele volta e ajuda o homem que está doente. O homem está frágil da doença, pela doença, está fragilizado. Ele vai lá e ajuda o homem a se recuperar. Damião, nesse momento, ele está começando a amar a mulher dele. Porque até então, o que ele sentia não era amor, era apego, era posse. E quando você fala de amor universal, é o amor que liberta, é o amor que você fica feliz com a pessoa estando bem, com você ou não, fazendo ou não o que você quer. Meu filho, por exemplo, eu queria que ele fosse médico, mas ele foi fazer outra coisa. Legal, eu amo da mesma maneira, é você libertar. Aliás, tem uma frase que fala sobre amor que eu acho fantástico. Amar é abrir mão do poder que a gente pensa ter sobre o outro. Amar é abrir mão do poder que a gente pensa ter sobre o outro. E olha só, sobre nós temos um determinado poder. Mas mesmo assim, as coisas não vão acontecer no nosso tempo.
Existe um tempo do universo. E aí a gente tem o quê? Que ter esse amor por nós, ter paciência por nós também, ter tolerância, acreditar e fazer esse trajeto com muito amor por nós. Tem um tempo certo para as coisas acontecerem, né? Lindo demais essa oportunidade aqui com o Toninho Ciardulo. E a gente está indo, Toninho, olha, o tempo passa muito rápido para os nossos 5 minutos finais, e eu já deixo esse espaço para a sua mensagem, para aqueles que estão nos acompanhando aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, Toninho Ciardulo. Damião, posso cantar uma música? Pode, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui uma música que eu fiz há algum tempo, a música de minha autoria, chamada O Pastor. E olha só que interessante como ela fala um pouquinho sobre isso, ó. Eu vou falar a letra rapidamente, depois eu canto, ó. És meu pastor, fonte de amor, sou aprendiz de ser feliz. Estou aprendendo. Vejo em teus olhos que me esperam a longa estrada em que me supero, eu supero a mim mesmo. Das amarguras retiro o mel, ou seja, dos desafios retiro a força e te revelo. Porque Jesus é pleno de luz, tem a palavra que me seduz. Nos seus exemplos, vejo o caminho que me conduz. Mas vamos lá, então. Pensando nesse tema que maravilhosamente Damião trouxe para nós, né? Esse caminhar a cada dia. És meu pastor, fonte de amor, sou aprendiz de ser feliz. Vejo em teus olhos que me esperam a longa estrada em que me supero. Das amarguras retiro o mel e te revelo. Porque Jesus é pleno de luz, bem a palavra que me seduz. Nos seus exemplos vejo o caminho que me conduz. És meu pastor, fonte de amor, sou aprendiz de ser feliz. Vejo em teus olhos que me esperam a longa estrada em que me supero. Das amarguras retiro o mel e te revelo. Porque Jesus é pleno de luz, tem a palavra que me seduz. Nos seus exemplos vejo o caminho que me conduz. És meu pastor. É isso, Damião. Não sei se tem mais tempo. Opa, não, para sua mensagenzinha final, 1 minutinho para a gente encerrar. Toninho Ciardulo. Bom, primeiramente, gratidão, Damião, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre algumas coisas que a gente tem aprendido e tem colocado em prática que fazem diferença em nossas vidas. Estamos a caminho, né, de um ano que começa hoje. Nosso ano novo começa no dia de hoje, sem dúvida nenhuma, né? E tudo que acontecer do ano que está se iniciando vai depender das minhas opções, das minhas maneiras de fazer escolhas. Tem muita gente que acredita em destino. Eu gosto de algumas frases que são muito importantes para mim. Eu acredito o seguinte: destino é tudo aquilo que eu colho depois que eu escolho. Ou seja, o destino depende das minhas escolhas. Tem coisas que eu vou passar, inclusive, para o meu fortalecimento, né? Mas eu escolho como passar por essas situações também. Como nós falamos desde o começo, gerenciando esses desafios, essas oportunidades.
com muito amor por nós mesmos, com paciência, com determinação e com perseverança. E paciência, como sempre. Damião, gratidão a todos. Olha, gratidão, Toninho Ciardulo, obrigado você que nos acompanhou em mais esse programa Sensibilidade, aquilo, né? Então, um feliz ano novo, um 2024 de realizações para todos nós. Muito obrigado você que nos acompanhou pela Rede Boa Nova de Rádio, também no YouTube Tatiana Benítez, gratidão. Você ouviu o programa Sensibilidade.